o nosso veterinário doutor João Paulo, que vai conversar conosco, bater o nosso papo semanal aqui no programa, no Manhã de Notícias. Sempre, toda semana. A gente vai dar só uma folguinha no mês de janeiro, né, doutor? Porque ninguém merece. Ninguém merece trabalhar de janeiro a janeiro, né? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Michele. Bom dia a toda a audiência aqui do Manhã de Notícias, aqui na TV Mídia. Bora falar de saúde, né? Vamos falar de saúde. Falando de problemas aí, vamos falar um pouco de soluções também. Pois é, quando a gente fala de saúde dos nossos animais, a gente está falando da nossa também, né? Exatamente. E o banho, ele representa isso, né? Os animais, muitas vezes, eles são tanto quanto independentes com relação à sua higiene e tal, mas a gente tem que pensar também na nossa higiene, no convívio dos animais conosco. Então, banho é necessário. Então, a gente vai conversar a respeito disso. Pois é, e há muitas dúvidas em relação à frequência de banhos, à forma de dar banho, que tipo de produto utilizar em cada animal específico. Exatamente. É uma dúvida cada vez mais recorrente, né? Desde o filhotinho até o animal que tem aquela deficiência de locomoção no final da vida. Então, eu acredito que nesse período de 20, 30 minutos que a gente conversa aqui, a gente vai falar bem, esclarecer bem as dúvidas das pessoas, né? Até porque a gente também fala das condições de cada pele com relação aos tratamentos. Às vezes o pessoal reclama porque o animal vem fedendo muito pouco tempo depois de fazer um banho, ou aquele animal que desenvolve também algumas outras patologias. Então, a gente vai conversar sobre isso durante essa matéria aqui. Olha, ao cheiro diferenciado, ao cheiro normal do animal e ao cheiro de quando ele está precisando de um banho, né? Isso, exatamente. A gente considera a questão do banho por conta da situação realmente fisiológica da pele. Com o passar dos dias após um banho, aquela oleosidade que o animal produz naturalmente na pele, ela acaba exagerando. E aí a gente precisa dar uma diminuída nessa produção daquele óleo, né, daquele sebo que é produzido, para aquele mau cheiro não venha, né? Porque o cheiro característico ele vem desses óleos que vêm da pele. E ainda tem algumas peculiaridades que algumas peles produzem mais e outras que produzem menos, né? As duas são problemas dermatológicos que precisam ser corrigidos, precisa de um produto adequado para poder fazer essa correção. E só o veterinário é que pode realmente determinar. Às vezes até as pessoas, por experiência própria, conseguem ainda, digamos assim, identificar quando a pele é muito seca e ela fica descamando, ou quando a pele está muito oleosa, e acaba isso passando para a mão da gente e acaba melecando mesmo, acaba acumulando mais sujidades, né? Mais sujeira na pele, e isso vai precisar aumentar um pouco mais a incidência do banho ou diminuir de acordo com uma condição. Há um fator também que precisa ser levado em consideração, as altas temperaturas que a gente está vivenciando aqui na região Nordeste. Inclusive usa muitas vezes o banho como uma forma terapêutica em alguns casos, né? Animais que têm problemas com a regulação térmica, elas precisam de uma abordagem com relação a diminuir a temperatura corporal, e o banho pode ser, digamos assim, um tratamento, né? Eu vou dar uma explanada um pouco mais rápida com relação a gato, porque gato procura fazer a sua limpeza, autolimpeza, digamos assim. O gato toma o seu próprio banho, né? O gato costuma realmente, quando ele está tudo certo com a pele dele, fazer seu próprio banho, e isso é demonstração de saúde. Quando não tem lesões, ele mesmo faz a sua higiene. Então, se por um acaso ele não tiver muita sujeira, você vai passar meses sem precisar fazer um banho e ele não vai ter mau cheiro, ele não vai ter problema dermatológico, ele não vai ter esse tipo de coisa, porque o hábito do animal, digamos assim, que seja caseiro, e a falta de realmente uma exposição a uma sujeira, a se melecar e essa coisa toda, ele mesmo faz aquele tratamento. A língua dele já funciona como um pente, né, para poder separar bem o pelo e fazer essa limpeza. É por isso que de vez em quando eles jogam para fora uma bola de pelo. Digamos assim, que é o excesso de limpeza do gato faz com que eles acumulem essas bolas de pelo. E mas tem animais que têm um pelo um pouco longo também, né? Então, isso pode provocar alguns problemas gastroentéricos por conta desse excesso de limpeza que ele tem. Mas a gente sabe que mesmo os gatos tendo esse hábito, né, de fazer em algumas situações a gente precisa também fazer. Especialmente aqueles que têm uma convivência maior com seus donos, Exato, né? Que sobe nas camas, nos sofás e tudo mais, né? Então a gente tem que criar realmente uma rotina. Sobe na cama, sobe na mesa, sobe tudo quanto é canto. Você já tentou dar um banho no gato, você sabe a dificuldade, né? Tem gato que curte bastante, mas tem gato que já... A água é bem quentinha, né? Aí eles não tem gato que curte bastante, agora tem gato que
realmente reluta demais. E se você não criar o hábito desde filhote de fazer esse banho, ao menos uma vez por mês em gatos, é o recomendado, digamos Pois assim. a gente tenta com mel desde cedo, mas não tem jeito não. Viu? Mas desde que você perceba na rotina que ela consegue fazer uma higienização sem demonstrar lesões de pele, pode ficar sossegada. Quanto mais tempo fizer o intervalo entre os banhos do gato, melhor. A não ser um caso, ele saiu e se expôs, digamos assim, um carro passou e jogou lama em cima dele. Então a gente dá uma reforçada, né, dá uma ajuda com relação a isso. Mas geralmente eles gostam de dar se rolar na grama, no Isso, chão. Né? mas depois dele rolar, quando ele percebe que ele está sujo, na verdade ele mesmo faz a sua limpeza. Às vezes a gente coloca uma mão que está muito perfumada em cima do animal e ele não gosta de um cheiro que seja imposto a ele. Ele passa o dia todinho ali lambendo até tirar aquele cheiro. Os gatos que têm mais pelos e os que têm menos pelos precisam de cuidados de higiene diferenciados? Isso. Os gatos que têm menos pelos, a gente pode até esquecer do banho, que passa despreocupado, despercebido. Ele não vai ter problemas, a não ser que ele tenha lesões e alterações dermatológicas que justifiquem isso. Mas os gatos de pelo longo, eles requerem um pouco mais de banho e de cuidados, justamente por conta dessa ampliação da área de contato por conta dos pelos. Né? Ele passa por debaixo de móveis, geralmente tem teia de aranha, tem uma série de outras coisas que pode ele tirar ali, e com o passar do tempo aquela sujidade ela pode ir se acumulando, e aí é bom realmente fazer a cada 15 dias, a cada 20 dias um banho no animal de pelo longo. Muito bem. Mais alguma observação em relação aos gatos? Com relação a gato, procurar sempre fazer o banho, se por um acaso for fazer, em um período um pouco mais... Isso vale também um pouco para cão, mas assim, para o gato especificamente, usar uma água que seja numa temperatura mais ambiente, não usar água muito fria, Não, nem usar quente. Nesse nem sol usar, que a gente tá nem aqui em usar Guarabira, quente nem também. precisa. A água quente também não é muito bacana para eles, né? Mas sempre que fizer o banho, procurar enxugar bastante e fazer secar. Não deixar a umidade na pele do animal, porque naturalmente eles não querem essa umidade no corpo deles. Então, o animal, principalmente de pelo longo, ele precisa de uma secagem, uma remoção de subpelo para poder ficar num aspecto mais saudável e até mesmo mais confortável para eles. Muito bem, vamos aos cães agora. Vamos aos cães, que né? os cães às vezes precisam bem mais dessa questão. Viu? Com certeza. Quando chegar lá dentro de casa, não se espante com Princesa e Julie, com o cheiro que elas estão. Digamos que não chegou o sábado ainda, né? Aquela questão cultural do... Quando fala em banho, elas já ficam assim, saindo por ali, se escondendo. Isso. Para os cães, o pessoal muitas vezes tem dúvida com relação ao animal desde filhotinho, né? Quando ele chega na casa, o pessoal já fica naquela ânsia, naquele cuidado, que às vezes o animal é muito filhotinho mesmo, ele não tem aquele controle térmico que seria de um animal já consolidado, mais adulto. Então, o que a gente recomenda de banho para os filhotes de cães é fazer um intervalo entre as vacinas. Né? Uma vacina a gente faz a cada 20 dias ou a cada 30 dias, então 10 dias depois da vacina a gente faz o banho do animal, um banho um pouco mais rápido, um banho que também com a água que seja numa temperatura mais controlada, e que após o banho, mesmo que seja rápido, enxaguar o animal, enxugar e secar. Né? Procurar um shampoo que seja específico para filhotes é muito bom, né? Fazer esse tipo de comportamento. Se não tiver nenhuma alteração com relação à coceira e oleosidade, um shampoo neutro está tudo certinho com relação a isso. Né? E aí vai ficar, como você faz a vacina a cada 20 dias ou a cada 30 dias, você vai ficar fazendo banho a cada 20 dias ou a cada 30 dias também. Né? É uma frequência de banho um pouco menor comparado aos adultos, mas é uma coisa funcional, não é uma coisa, a não ser que ele se suje demais, e no mercado a gente até dispõe de alguns produtos que fazem o banho seco, né, o removedor de sujidades. Você pode passar aqueles paninhos umedecidos que são específicos também para filhotes. Dá para diminuir aquela frequência, né? A gente faz de acordo com a necessidade. Uma pergunta, os cães que vivem dentro de casa, né, no ambiente da casa, eles precisam dos mesmos cuidados daqueles que
por exemplo, Tem uma vida um seus pouco mais... passeios lá fora? Isso, que é o que vive num ambiente mais peridomiciliar, né? Isso. O que vive mais dentro de casa, com certeza ele vai ficar um pouco mais próximo de nós, né? E aí a gente vai ter que fazer o julgamento com relação àquele período em que ele passa, aquele espaçamento que ele passa sem o banho. Eu aproveito, gente, a presença do doutor João Paulo aqui, porque todo mundo sabe que eu crio, né? Gato, cachorro, falta papagaio, falta espaço, né? A gente vai arrumar. E aí eu aproveito, né, para fazer umas consultas básicas aqui com ele. E às vezes sua dúvida é a dúvida da sua audiência, né? Então não tem problema nenhum essa interferência, né? Características básicas com relação à escolha do método, da rotina de banho, vai depender muito de cada animal. Tem os animais que têm o pelo e que têm o pelo bem curto, e que geralmente esse pelo curto ele cai bastante, cai mais do que os animais que têm cabelo. Por incrível que pareça, né? Exatamente. E tem os cães que têm o pelo longo, que é praticamente um cabelo. Por que então, que são isso dois acontece? tratamentos Eu diferentes. vejo isso em casa, né? Todo dia tem mais pelo de princesa, que Isso. o pelo é bem rente à pele, O do que de Julie, que é peluda. Uhum. O pelo, desde a formação, desde a derme, desde da base, digamos assim, original do pelo, ele cresce até um determinado tamanho e estaciona. Só que esse fato de ele estacionar, ele acaba amadurecendo. Então, cães a cada 60 ou até 240 dias, ele passa por esse período de amadurecimento de acordo com a raça do animal e de acordo com a característica do próprio pelo. Então, vai ter épocas que ele vai fazer como se fosse muda, né? Se o animal não tem uma coceira, ele tem uma queda intensa desse pelo, é porque ele chegou naquele momento em que aquele monte de pelo desenvolveu ao mesmo tempo, amadureceu e ele já está sendo substituído. Porque quando ele cai, já é um outro pelo que já está empurrando para poder fazer essa queda. Viu? Então a gente muitas vezes percebe que está caindo muito, mas a gente não está encontrando áreas de alopecia, que é aquela área que a gente vê a pele e não vê mais o pelo. Então não necessariamente é um problema aquilo, né? Não é um problema. É um procedimento normal. Isso, é uma questão natural, é uma questão fisiológica do pelo, né? E aí, muitas vezes aquele pelo ele se desprende da derme e fica preso por conta do emaranhado de pelos que tem ali, né? A questão do banho, ele serve justamente porque esse pelo muitas vezes ele fica ali apodrecendo, ele fica morto, ele fica apodrecendo ali e aquilo ali vem o mau cheiro. Então a importância desse banho é justamente para fazer a remoção desse pelo que está morto ali e que não conseguiu se desprender por conta da densidade dos pelos que o animal tem naquele momento. Para as pessoas que utilizam muitos produtos, né? Muitos shampoos, perfumes. Olha, a indicação do shampoo, o ideal era que maquiar fosse... o cheiro do animal. Isso provoca... Dá problemas? Não é nem chegar a maquiar. O cachorro só... Tirando essa parte que o pelo fica morto e fica preso, que é uma coisa que passa com o tempo, vamos dizer assim, 15, 20 dias sem fazer o banho, tem questões de pele de animal que tem um mau cheiro e geralmente isso são causados pelos excessos de produção de secreção ou pelas patogenias, né? Então, é importante a gente perceber se por um acaso o animal tem mau cheiro, qual é o problema que está desencadeando aquilo ali. E aí o veterinário, ao analisar aquela pele, ao analisar aquela situação, ao conversar com o cliente para saber como é o histórico dele, vai conseguir identificar qual o shampoo que vai ser utilizado para poder abordar aquela pele. Tem animais que ficam com esse mau cheiro também quando a pele é muito seca, que forma descamação, que são as caspas, o popular caspa, né, que a gente chama mais de seborréia. Então, o animal que tem já essa característica de má nutrição da pele, ele pode lançar mão de um produto que seja mais umectante para essa pele e pode lançar também mão de suplementos que ajudem na capilarização da pele, que isso faz com que a pele seja... a hidratação chegue melhor, a nutrição fique melhor. Então, a gente diminui essa seborréia e esse mau cheiro por conta disso. Vale a pena levar o animal no veterinário para fazer uma consulta, Exato. Né? Eu creio que no período de vacinação a gente já consiga identificar alguns problemas, mas não todos. Porque digamos que com 6 meses de vida, o animal ainda está em formação e a gente está fazendo ainda todo aquele ciclo de vacinas. E aquele acompanhamento ali, a gente pode ter alguma ideia e já pode fazer indicação. Mas passado esse período e você perceber alguma alteração nesse sentido, é bom que você leve ao veterinário, porque é uma coisa que você vai usar às vezes para o restante da vida. E aí você não fica improvisando e usando produtos que possam prejudicar ainda mais uma pele que já está precisando de um socorro.
Muito bem, doutor João Paulo, mais alguma observação que a gente precisa ou que precisa ser feita no programa de hoje? Com relação ao banho dos cães, é uma coisa semelhante que eu falei com relação aos gatos. O banho ele precisa ser feito por completo. Você, antes de iniciar a parte úmida, fazer a limpeza das orelhas e dos olhos. Isso aí você pode encontrar no mercado produtos específicos para poder fazer essa limpeza. A gente precisa proteger o conduto auditivo com relação à entrada de água, porque alguns cães têm características de orelha que abafam e que, se por um acaso tiver umidade junto com essa temperatura diferente, ela pode predispor a otites. Né? O animal ele precisa ser, depois do banho, que usou o shampoo, que fez aquela remoção toda, ele precisa ser enxaguado para tirar o produto, ele precisa ser enxuto e precisa ser seco depois. Se a gente molha o animal, terminou o banho ali, deixou resquício de shampoo, soltou o animal para ir para o sol, para secar aleatoriamente, né? Aquela umidade junto com uma densidade de pelo na pele pode causar algumas dermatites, algumas dermatofitoses. Então, esse tipo de cuidado você tem que ter. Pet shop, se você tem dificuldade de fazer esse banho, os pet shops eles são preparados para isso. Eles têm toda a estrutura para quem trabalha o dia todo, para quem tem um cachorro que tem um pelo muito longo, quer fazer um tratamento um pouco mais bonito, quer fazer uma hidratação, quer fazer... Então, os pet shops eles têm essa capacidade. Entra em contato com o pessoal da casa de campo, né? Deixa aí o telefone de contato. E aí lá o tosador, a pessoa que vai fazer a lida com o banho, ele tem todo o ritual com relação à remoção do cheiro quando o animal está muito sujo. Tem o shampoo que é usado especificamente para a pele daquele animal, né? E depois vai fazer todo o processo de secagem direitinho, vai ter o cuidado de perceber onde é que tem um pelinho a mais que pode ser prejudicial depois. Uma tosse higiênica mesmo é uma coisa... É super recomendado, e o animal que tem um pelo longo, a cada 2 meses, no mínimo, vai precisar fazer. Né? O xixizinho que fica ali, aquela secreção, ele pode ficar se acumulando. As fezes, o animal pode ter dificuldade de defecar por conta do excesso de pelo ali em volta do ânus dele. Então, uma tosse higiênica ali ajuda nessa questão da higienização. Muito bem. Em relação às unhas também, né? Corte de unhas é feito, e essa observação também é interessante. Que ficam dentro de casa, né? As casas geralmente têm cerâmica, não tem como eles lixarem a própria unha, né? Algumas doenças elas podem ser identificadas a partir desse crescimento da unha. Problemas nutricionais podem ser identificados a partir de uma unha que seja quebradiça. E a pessoa que tem a rotina do banho, ela fica atenta a esse tipo de coisa e passa para o tutor a necessidade, inclusive, de uma consulta por conta dessas alterações. Tem que ter cuidado na hora de aparar a unha, né? Tem que ter o cuidado, porque tem os vasinhos ali, mas o tosador com experiente, ele vai saber até onde cortar os limites, digamos assim. E até mesmo se por acaso acontecer algum acidente, lá ele já tem os produtos específicos para poder fazer essa contenção. Afe Maria, pelo amor de Deus. É um tema que a gente achou bem básico, mas que rendeu, né? Rende bastante, né? Rende bastante e é muito bom. Doutor João Paulo, obrigada por sua presença aqui no nosso programa. Até a próxima semana, se Deus quiser, né? Eu que agradeço mais uma vez, né? Muito bom estar aqui, muito gostoso falar a respeito de medicina veterinária. Bom falar do que a gente gosta, né? Do que a gente gosta e dos animais, né? Do bem-estar deles, porque o banho também faz parte desse bem-estar. Tem cão que vai louco para o pet shop, né? Já tem cão que não gosta tanto, né? Tem alguns probleminhas no meio do caminho que fazem eles terem um pouco de traumas. Agora assim. vai dar plantão na casa de campo. Vamos embora. Vamos dar um plantão domiciliar primeiro, né? Aí depois a gente chega lá. Pois é. Um abraço, doutor. Obrigadão mais uma vez. Pela presença aqui no nosso programa, né? Nosso convidado semanal.